Amém? Queridos, sem mais, né? Porque o tempo ele passa e a gente tem tanta coisa para falar. E a gente pensou como falar um pouco da nossa história. Muita coisa para falar, 15 anos, mas de uma forma mais informal, de uma maneira mais informal, e que pudesse você conhecer um pouco da biografia da igreja, dos pastores e certamente do rebanho. Então eu queria convidar para esse bate-papo aqui, IBA 15 anos, o pastor Gênison Fernandes, pastor da Igreja Batista do Amor, do setor oeste. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dele. Convidar também o pastor Douglas Panta, pastor da igreja IBA House, igreja no centro da cidade. Amém. Pastora Valéria está acompanhando, né, pastor Gênison, pela internet. E a pastora Deise, eu acho que está aqui, eu vi ela aqui. Está cuidando do rebanho mais precioso. Tem que pôr aqui de forma que vai enquadrar bem aí, né? Isso. Dá um ok para ver se está enquadrando bem, porque os irmãos aqui, eu acho que... Segura aqui para mim, por favor. Amém? Enquadrou aí, Brian? Pode, contra a regra, o pessoal da comunicação pode. Nós somos de vocês, viu? Para ficar bonito lá na foto, na filmagem. Amém? Primeiramente, assim, eu queria. Olha só, pastor Adilson Farias, pastor da Igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. Ele assinou a ficha de visitante. Você não é visitante não, pastor Adilson, você é de casa. É para ganhar o livro do pastor Ricardo, né? O amor jamais acaba. Amém, eu vou enviar, como dizia o meu saudoso irmão Mateus Lion, você mora no meu coração e não paga aluguel, viu? Amém? Deus abençoe, pastor Adilson, um amigo nosso. Pastor Flávio também, se estiver assistindo agora ou depois, um grande abraço. Eu queria primeiramente dar os parabéns ao pastor Douglas e o pastor Gênison, porque essa semana, juntamente com o aniversário da igreja, eles completam 6 anos de ordenação ao Ministério da Palavra. Glória a Deus. Então, o aniversário de ordenação pastoral. Então, parabéns para vocês pelos 6 anos, né, que têm cumprido o chamado e foram ordenados para o Ministério da Palavra, o Ministério Pastoral. E também, essa semana, completou, juntamente com o aniversário da igreja, 1 ano de ministério, ordenação do Ministério Pastoral, a pastora Valéria e a pastora Deise. Então, Aleluia. Também, parabéns a esses amados. Amém? E agora eu vou passar aqui a palavra para a pastora Ana, ela vai ser a mediadora. E pega leve com a gente, tá bom, pastora? Aleluia, gente. Tem muita coisa que a gente quer saber, né? E tem outras coisas que são curiosidade mesmo, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar. Mas vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas que nós queremos ouvir os nossos pastores falando, respondendo, porque afinal de contas são 15 anos, né? A igreja é uma debutante. Ai, gente, então vamos lá. 15 anos de IBA, 15 anos de experiências, 15 anos crescendo na graça, no conhecimento, no favor do Senhor, na sabedoria. E nós queríamos ouvir um pouquinho assim da história de cada um. E a primeira pergunta é, deixa eu ver para quem que vai. Pastor Gênison. Pastor Gênison, quando você chegou na IBA, como foi a sua integração ao ministério? Houve algum episódio assim inusitado, engraçado? O que aconteceu?
Amém. Bom dia a todos, que o Senhor continue abençoando e parabéns amorosos pelos 15 anos. A gente está muito feliz. Bem, tudo começou em 2005, quando vocês nos fizeram uma visita ali no nosso estabelecimento comercial. Nós, na época, tínhamos chegado em Uberlândia, tinha aproximadamente uns 6 meses, 7 meses. Também estávamos vindo de Belo Horizonte, da Batista da Lagoinha, e recebemos uma visita, assim, bem de um casal, assim, jovem, né? São jovens, mas na época ainda mais jovens, vocês imaginam, 15 anos atrás. E o pastor Ricardo, ele sempre conta na Jornada da Visão a versão dele, né? Você que já participou da Jornada da Visão, você sempre ouviu a visão do pastor Ricardo, mas você nunca ouviu a minha. E hoje eu tenho a oportunidade, pastor Ricardo. Então, assim, eles nos fizeram uma visita e nos convidaram para ir à célula que acontecia no apartamento deles. Nós abríamos e fechávamos nosso estabelecimento à noite, volta das 21 horas. Então ficava um pouco inviável, era difícil a gente estar indo, porque a horário da célula, na hora que estava terminando, nós estávamos fechando. Mas nós fomos uma vez, chegamos lá, estavam os anfitriões e líderes que eram vocês, o Jefferson, a Elisângela e a Vivi, pequenininha. E o que aconteceu? Nós sumimos. Sumimos entre aspas, né? Fizemos uma visita, mas por causa das demandas do comércio. Tinha pouco tempo que nós tínhamos inaugurado e quem é comerciante sabe da dificuldade que é no início. E aí, irmãos, quando nós recebemos esse convite também, ficou algumas coisas assim que nós não estávamos entendendo muito bem. Porque quando nós estávamos vindo para Belo Horizonte, eu já compartilhei isso com alguns, nós estivemos lá com o pastor Márcio Valadão. E ali naquela conversa estava eu e Anderson, meu irmão, também era membro da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele falou: filho, por que vocês não abrem uma célula lá em Uberlândia? Ué, pastor Márcio, o que precisa? Ele falou: não, vem cá. Nos levou até o pastor Rodrigo, que na época era o responsável pelos núcleos fora de Uberlândia, pelas células. E ele nos colocou algumas condições para que nós pudéssemos estar com uma célula aqui em Uberlândia. E dentre essas condições era de nós estarmos uma vez por mês indo a Belo Horizonte. E aí eu falei: olha, inviável, impossível, vou montar um comércio que eu não sei nem se vai dar certo. Como é que eu assumo um compromisso de uma vez por mês ir a Belo Horizonte? E aí nós recusamos, e aí chega o pastor mais a pastora. Eu perguntando para eles, conversando, né? E vocês vão em Belo Horizonte todo mês? Não. Eu falei: uai, esse negócio está esquisito. Eles não vão, não tem célula, eu não podia. E eu fiquei meio assim, né? E como bom mineiro, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei: gente, será que é de verdade mesmo essa célula? Será que esse pessoal tem... E assim, gente, o pastor Ricardo, igual eu falei, com cara de menina, aspirante. Eu falei: esse camarada, não sei não, viu? Mas o importante de tudo isso, a gente está falando aqui, logo na sequência, nós começamos a frequentar a célula. Não estávamos sempre presentes por causa do comércio, mas a gente tentava revezar ali, Anderson ficava, nós íamos. Logo surgiu a oportunidade de nós decolarmos, né? Com 2 asas. Nós estávamos com uma asa só, que era a célula. E aí nós começamos lá em outro apertamento, né? Essa igreja, ela nasceu num apartamento, e a outra asa em outro apartamento. Então, às vezes, a gente fica dando algumas desculpas, né? E vocês se lembram muito bem disso. Um apartamento pequeno, a nossa sala era
a igreja, colocávamos ali as cadeiras, pegávamos as cadeiras, virávamos, colocávamos ali naquela estrutura, pegávamos as cadeiras da videolocadora, levávamos para lá, e ali nós fazíamos... A ministração das crianças era no quarto de Sim. vocês, em cima da cama de casal deles. Eu me lembro, gente, isso é muito bom. Eu me lembro que teve uma vez que nós fomos dormir e tinha brigadeiro espalhado pelo quarto todo, pastora. A pastora Valéria fazia ali os brigadeiros. E assim, a gente vê o quanto que o Senhor já tinha um propósito nesse ministério infantil, né? Desde o início. A pastora Valéria ali sempre... Desde o início já era doce? Já era doce. A pastora Valéria ali cuidando, ajudando ali com as crianças. E eu não sei se vocês se recordam muito bem, mas cresceu muito rápido. O apartamento já não cabia mais. As primeiras reuniões que nós fizemos, já tinha gente na sacada, no corredor, e não cabia. O Miguel está ali. Miguel, não sei se você se lembra, nós fazíamos a escola de líderes. Você lembra? Lá em casa. Miguel, a Elisângela, mais o Jefferson, a Isabel e o Anderson. Não, o Anderson já tinha feito, eu acho. O Anderson já tinha feito. E aí, a gente se recorda disso com muita emoção, né? Saber que o Senhor nos chamou para esse tempo, as conexões, né? As amizades, foi se fortalecendo a cada dia. Muitas alegrias, algumas tristezas, mas mais alegrias do que tristezas, graças a Deus por isso. E um fato muito inusitado, que eu me lembro, já não foi do início, né, logo lá no início. Mas eu me lembro que em agora me falha a memória, 2009, a consagração de vocês. Gente, foi uma aventura assim, foi uma alegria, mas ao mesmo tempo, acho que nós nunca vivemos algo tão perigoso. Aí você fala assim, nossa, mas uma consagração de pastor perigoso? Foi. Nós contratamos um micro-ônibus para nos levar para Belo Horizonte, na consagração dos pastores. E quando chega na porta da minha casa, não é um micro-ônibus, é uma van. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio não vai prestar. Uma van, irmãos. Aí você já imagina, daqui para Belo Horizonte, de van. Aí eu perguntei, cadê o outro motorista? Não tem outro motorista, só eu. Deu um problema lá na empresa, eu falei, Senhor da glória, tem misericórdia, Senhor. Saímos aqui, logo depois ali do Rio Claro, quem sai sentido Araxá, já tinha uma van tombada. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu. E nós fomos orando, irmãos, intercedendo daqui até lá. Aí, assim, deu tudo certo. Chegamos lá, fomos para a casa de uma família lá, tomamos banho, aquele banho assim, né? Só para... E fomos. E o retorno, meu Deus, então nós fizemos um bate e volta. E na volta, o mesmo motorista estava cansado. E voltando, de repente, ele parou no meio assim da rodovia, do nada, já de madrugada. E eu estava na frente ali com ele. Era eu e o Emerson, acho que o Emerson. Seu irmão foi, não foi o Wesley? O Emerson da Ana, foi. O Emerson estava do meu lado, assim, sentado na frente, só que o Emerson cochilou. E eu estava ali, de repente, o motorista parou a van no meio da rodovia, do nada, e saiu correndo. Eu falei, meu Deus, a van está pegando fogo, tem alguma coisa acontecendo. E ele correu e sumiu assim, deu perder de vista, o farol iluminou assim, e o cara sumiu. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esse cara? Esse cara ficou doido, né? Eu cutuquei o Emerson, o que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa aí? É fogo. Aí o povo já acordou, fogo, cadê fogo? Mas não era fogo do espírito, né? A gente estava procurando alguma coisa, o que estava acontecendo. Aí de repente volta o motorista, cansado, ofegante, né? Eu falei, o que aconteceu? Você saiu correndo aqui? Ele falou, não, eu estava com sono e eu precisava despertar, porque senão eu não dava conta. Eu falei, Jesus amado. Então vocês imaginem, irmãos, numa consagração assim dos nossos pastores, nós fomos para honrá-los e foi assim uma aventura incrível. E foi muito bom, né? Apesar do perigo, mas foi muito bom. Hoje eu confesso que depois dos 40 eu não sei se eu faria isso de novo.
Eu não tinha nem um passarinho para cuidar. Mas olha, é um exemplo isso, porque isso mostra, né, a aliança que as pessoas tinham, porque fizeram questão de nos honrar no dia mais importante, né? Posso colocar assim, na nossa vida ministerial, né? A nossa consagração. Então, passaram essa aventura. E tinha até idosos também, né? E foram com tanto amor. Então, eu lembro disso, assim, com risos, mas, ao mesmo tempo, grata ao Senhor pela aliança, né, das pessoas. Olha só, às vezes a gente coloca tanto impedimento e vocês não hesitaram, mesmo diante, né, das circunstâncias contraditórias. Amém. Glória a Deus. Pastor Douglas, e você? Como que foi sua integração ao ministério? Tem algum episódio engraçado aí pra gente? Na verdade, episódio engraçado sobra. Irmãos, bom dia, paz e graça. A minha chegada à IBA, né, foi no início de 2008. Eu saí ali da região de Grande BH, havia sido aprovado um concurso aqui em Uberlândia. E assim que eu cheguei, no início ali com alguns colegas de turma, eu resolvi fazer uma pergunta, né? Se porventura algum cristão ali conhecia uma igreja batista, porque lá eu era batista a vida inteira, desde a minha conversão, então eu queria conhecer uma igreja batista. E ao fazer essa pergunta, eu percebi que geralmente as pessoas me indicavam uma igreja específica. Então assim, mas eu fiquei por entender por que todo mundo fala dessa igreja. Por que todo mundo aqui nesse ambiente de concurso está citando essa igreja? Só fala de lá. Até que depois eu descobri que um camarada chamado Ricardo, que era pastor da igreja, trabalhava também no mesmo segmento. E como tinha veia evangelista, chamava todo mundo para ir na igreja. Aí eu fui entendendo por quê. E é interessante que geralmente quando alguém chega numa cidade para conhecer um ministério, geralmente essa pessoa faz muitas visitas para conhecer as igrejas e ora nesse sentido até o momento em que vai se identificar ali com uma igreja local. E o interessante é que a primeira igreja que eu conheci, que eu fiz a visita, foi justamente essa igreja. E, gente, foi literalmente um tiro de amor, nível calibre 12, no meio dos olhos, assim. Foi amor à primeira vista, sabe? Não precisou de visitar mais nenhum lugar, mais nenhuma outra comunidade. E eu me senti bem, eu me identifiquei ali no primeiro momento. E foi interessante porque na outra igreja, antes de mudar para cá, eu sempre fui muito envolvido com música. E eu gostava bastante dessa área do louvor, da adoração. Não cantando, obviamente, mas tocando instrumentos. E eu me lembro que eu tinha um melhor domínio, na época, com o violão e o contrabaixo. E aí, na primeira vez que eu conheci a igreja e tal, eu percebi que a igreja estava com um problema de baterista. Não tinha baterista. E eu falei assim, gente, eu vou na demanda. Aonde eles estão precisando. Aí eu procurei a pastora Ana Cláudia, líder do ministério na época. Eu falei assim, pastora, estou vindo de Belo Horizonte, eu estou percebendo que vocês estão precisando ali de um certo apoio nessa área musical. E ela falou, realmente, nós estamos precisando de um baterista, você toca? Eu falei assim, eu toco. É mesmo? Você é baterista? Sou. Sim, pode me colocar aqui. E aí eu me lembro que, para o meu azar, eu acho que na semana seguinte, a igreja foi convidada para participar de um evento, e eu fui escalado como um baterista. Irmãos, mas que desastre que foi aqui. E a minha casinha foi caindo. Mas graças a Deus, eu acho que o amor da pastora Ana Cláudia, né, o amor dos irmãos ali, me suportando, me aturando, foi gerando também frutos, foi gerando crescimento, maturidade. E graças a Deus aí no Ministério de Louvor, acho que eu permaneci por uns 8 anos aproximadamente aí, servindo a igreja com muita alegria. Não é claro na bateria, né, mas em outros instrumentos, para a glória de Deus. Foi com você que parece que o bumbo saiu rolando? Ou não? Foi ou não? Graças a Deus eu não fui essa vítima. Então, assim, eu acho que episódios inusitados foram vários, né, pastor Ricardo? Teve uma vez que o pastor estava com o carro dele na oficina, irmãos. E ele falou assim, Douglas, eu preciso ir até a oficina, tem como você me levar? E naquela época eu tinha um veículo que ele era
Bem abençoado o veículo. Naquela época, o estilo era mais ou menos assim. Eu passava no posto e falava assim, ó, completa aí com R$10. Aí eu fui lá com todo amor, pegar o meu pastor para levar na oficina. Aí depois que a gente está voltando, o pastor dá uma olhadinha lá na setinha do combustível, viu que estava no vermelho, né? Falou assim, para ali no posto, eu senti de te abençoar, né? Só que para quem entende de mecânica, sabe que o carro tem uma peça embaixo chamada suspiro, né? Porque geralmente se passar ali o combustível, ele vaza. E a mangueira do suspiro do meu veículo estava rachada. Então, por isso, eu sempre abastecia pouco para não ter problema. E conversando com o meu pastor, eu esqueci disso. E ele virou para o frentista assim, ó, pode encher o tanque. E na hora que o frentista foi enchendo o tanque, a gente percebeu aquele cheiro de combustível. E quando o frentista assustou, estava derramando combustível no posto inteiro. Nossa, Deus! E eu gritei, para, não coloca mais não. Meu carro não está acostumado com essas coisas. É igual estômago de pobre, como come algo mais requintado, sabe? Não dá muito certo. Então são muitos fatos assim engraçados, inusitados, mas que a gente sempre lembra com muita alegria. Ai, Jesus. Pastor, tem algum caso inusitado aí no nosso meio? Bom dia a todos novamente. Como o pastor Douglas disse, são vários, né? A integração, nós chegamos aqui, como o pastor Jenson disse, tínhamos voltado de Belo Horizonte, onde eu fiquei 4 anos por causa do concurso, né, na Polícia Militar. E quando nós voltamos, só para situar essa questão, né, nós começamos uma célula da Igreja Batista da Lagoinha à época, porque nós éramos membros da Lagoinha, e um pastor, chamado pastor Heber Dutra, eu até mandei uma mensagem para ele, não sei se ele recebeu. Ele foi, vamos dizer assim, o encorajador do século 21 na nossa vida, né? Porque a grande encorajadora na minha vida, especialmente, foi minha mãe, pastora Wanda. Ela que retesou o arco e lançou. Mas o pastor Heber foi um instrumento precioso, né, de nos comissionar para começarmos a célula. E foi muito lindo quando começou em 2005, né? Por isso 15 anos, porque nós consideramos a célula como nascimento da igreja. Mas várias coisas, eu me lembro de um fato também. Uma vez eu preguei, e os irmãos sabem que eu gosto muito de pregar, salvação. A mensagem ela é simples, né, irmão Henrique, como futebol, feijão com arroz, né? Então, eu senti assim, muita unção naquela mensagem para a salvação. E eu me lembro que no final, no apelo, alguns levantaram a mão, mas eu percebi que tinha um jovem ali que ele ficou, parece que incomodado, e não levantou. E terminou aquela mensagem, eu fui até ele, assim, com muita confiança. Eu falei, eu creio que ele não estava assim, confortável de levantar a mão, mas ele quer receber Jesus. Ele quer receber. E eu fui assim, querido, eu vejo que você é visitante, você está vindo aí pela primeira vez. A palavra nós pregamos, eu creio que tocou no seu coração, né? Você quer aceitar Jesus? E assim, quando eu faço um apelo para uma pessoa, assim, o convite pessoal, tem 2 respostas. A primeira, quero, que é a que eu mais amo, quando a pessoa fala, eu quero esse Jesus. E a segunda é não. Não é verdade? Mas eu ouvi pela primeira vez uma terceira resposta que ele falou assim, olhou e falei, ele vai falar que quer. Ele, hoje não. Aí eu falei, pamonha que você fala, você quer uma pamonha? Não, hoje não. Hoje não, eu nunca vi alguém falar hoje não, é sim ou não. Aí eu murchei naquela hora, foi um episódio engraçado. E um episódio no início do ministério também, eu tenho que contar 2, não tem jeito. Eu me lembro que, assim como o pastor Jenson, a gente ficava atrás dos irmãos para convidá-los para vir para a célula, para a igreja que estava começando. Então eu ficava atrás mesmo, e o radar ligado, e principalmente os que ainda não tinham recebido Jesus, mas especialmente também aqueles de Lagoinha que estavam aqui sem igreja, que era o caso do pastor Jenson e a pastora Valéria, estavam na cidade sem igreja,
E tem um casal também muito precioso, que é o Joelber e a Kelly, que eram de Lagoinha e estavam em Uberlândia sem igreja. E um dia eu estava ali no Finote, voltando do quartel. Para quem não sabe, eu fui policial de 18 anos. E eu voltando do quartel, já terminando o serviço, mas estava fardado no meu carro. É esse que eu vejo um carro passando por mim no cruzamento. E quando eu olhei no vidro traseiro, o adesivo, Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei, olha uma ovelha desgarrada da casa de Israel aqui. Aí eu liguei a sirene, pus o giroflex e fui atrás. Aí eu emparelhei com o Joelber e falei assim, encosta aí, encosta aí. Ele olhou assim e falou, que louco que é isso, né? Mas me viu, deve ter visto de farda, embora não era uma viatura caracterizada, era uma da Serviço de Inteligência. Era o meu carro, mas aí ele parou prontamente, e depois que eu pensei, falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou fardado, eu emparelhei com o cara e mandei ele parar. Aí eu já saí do carro, ele saiu, aí eu falei, querido, eu sou, tipo assim, amigo. Meu nome é Ricardo, aqui é o Tenente Arthur, mas é o Ricardo, Arthur, irmão, na fé. Como eu vi o adesivo no seu carro, eu também era de Lagoinha e queria fazer o convite para ir na nossa célula. Amém. E esse mesmo casal também aconteceu a mesma coisa. Eles foram na célula uma ou duas sumiram. vezes e sumiram. Aí tem outro caso engraçado, né? Sumiram. Aí nós fomos na loja Riachuelo, depois de um tempo, e o carro tá lá. E era para o Ricardo ir comigo, me ajudar, né? Homem gosta de loja, né, gente? Só que não, né? E aí viu que o carro desse casal estava lá. Ele falou assim, não, você pode ir que eu vou ficar aqui. Eu fiquei igual um leão de chácara do lado do carro. Eu falei, Esperando. esse carro é do casal que eu convidei, que era da Lagoinha, não tinha igreja aqui. Por que eles não foram ainda? Por que eles na não estão célula? indo? Mas eu sei, pastor Gênesis. A Kelly também não admite. Ela fala, pastor, essa é a sua versão. Falei, querida, fique em paz. Esse era o sentimento que havia no momento. Mas hoje vocês me amam, hoje vocês me honram, creem que eu sou pastor de verdade. Mas naquela época, olhando para nós, era aquela canção, improvável. Mas Então, a gente era improvável. Então, o povo não dava nada por nós mesmos, não. Então, assim, fiquei de plantão, daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, e fiquei lá. E a Kelly chegou, aí ela olhou assim, ela não me reconheceu naturalmente, porque naquele dia eu estava de farda e agora eu estava sem farda. E mesmo assim, ela falou, você está lembrado de mim? Não. Eu sou o Ricardo, Arthur, que fiz um convite para vocês e vocês ainda não foram na célula. O que vocês estão esperando? Era mais ou menos nesse nível que eu chamava o povo para ir. E algumas vezes de farda, eu não sei, ajudava assim. Aproveitando, então, fala o momento mais difícil que você Já viveu. o mais difícil? Já o mais difícil. Vamos para outro extremo. O mais difícil é certamente quando nós temos que celebrar um velório de um irmão. Isso é o mais difícil. Aí, sem citar o nome, né, mas cada um dos irmãos, né, que completaram a carreira e foram promovidos, né, a cidadão celestial, dormiram no Senhor, foram momentos muito difíceis. Como pastor. Amém. É verdade, né? E nós vivemos uma miscelania, assim, de sentimentos, porque alguns deles foram mais ou menos nessa época de aniversário da igreja, né? Então, inclusive, teve uns 2 que nós estávamos recebendo pastores de Belo Horizonte, banda de fora, e, ao mesmo tempo, estávamos fazendo velório de pessoas que nós amávamos muito, preciosos. Então, realmente, foi difícil, né? E você, pastor Douglas, vamos... Eu creio que a gente compartilha desse mesmo sentimento, né? Eu acho que
para qualquer pastor, né, em qualquer circunstância ministerial. Acho que esse fato ele sempre é o mais difícil, né, para nós. Por mais que, em contrapartida, a gente tem esperança da eternidade e entende que para o cristão não existe vida após a morte, mas existe vida além da morte, né? Porque a vida começa aqui com Cristo e ela vai ecoar por toda a eternidade. Então, eu creio que esse é o momento mais difícil para todos nós, né? Eu também passei por esse momento. Me lembro que eu estava escalado para pregar numa quinta-feira e faltando 5 minutos para eu subir para compartilhar a palavra para a igreja, eu recebi o telefonema e a mensagem avisando que o falecimento de um dos nossos jovens. E você nessa condição de ter que levar a boa nova do Evangelho, recebendo uma notícia assim, não é muito fácil de administrar. Então eu vejo que momentos assim são bem difíceis para a gente. A gente ama, a gente quer estar perto, a gente ama o relacionamento. Talvez esse seja o mais difícil, né? Existem outros momentos difíceis também, quando alguns irmãos, por motivo de força maior, né, tem que mudar de cidade, de estado, às vezes até de país. Isso também acontece. Momento difícil esse que a gente está vivendo. Às vezes me dá um aperto no coração ali na Iba House quando eu tenho que receber um visitante. Você já não pode nem pegar na mão da pessoa. E a gente tem esse lance da receptividade, né, de dar o abraço, do calor amorosos, humano, né, calientes. E você não consegue nem ofertar uma expressão facial de sorriso, porque a máscara te coloca numa condição que para todo mundo você está sério. Então, é verdade. É um momento também difícil que a gente está vivendo como igreja. Pastor Gênison, eu lembro de um seu, mas o sentimento, com certeza, é esse, né? Como bem disse o pastor Ricardo e o pastor Douglas, nós não fomos feitos, né, para passar por isso, né? O plano do Senhor lá desde o início sempre foi na eternidade. E já tivemos algumas perdas aqui na igreja e todas elas eram pessoas assim que a gente amava, eram pessoas de fato assim muito envolvidas no ministério, né? E isso foi muito difícil. O primeiro caso, que foi o do Jefferson, ontem eu compartilhava com a Valéria. Tem coisas que a gente não entende. Eu até falei com ela, falei, Valéria, muitas coisas a gente vai entender no céu, eu não sei nem se Deus vai falar. Mas eu vou perguntar, se eu puder, eu vou. Tem coisas que a gente não entende. Não entende. Uma esposa grávida, uma menina grávida, e o esposo falece. Foi muito difícil na época, né? E tivemos o caso da Bia, também viúva. Aí eu até brinquei com a Valéria, porque a Bia se aproximou muito da Elisângela nessa época. Bia, se você estiver assistindo, é uma brincadeira, tá? Entende? Eu falei, graças a Deus que a Bia foi embora, não aproximou de você. Porque assim, né? É muito difícil, sabe? A gente passar por tudo isso. Mas o que nos conforta é saber que um dia nós encontraremos com todas essas pessoas, né? Um dia nós poderemos celebrar. E eu acredito que isso marca a nossa vida como cristão, como ministério. Não é fácil. Eu acho tão interessante, queridos, porque esses momentos difíceis que nós vivemos, como igreja, cada um aqui... A pastora falou que tem o meu, foi aquela situação com Caleb, na gravidez. Sim. Né? Foi o Caleb ou com Israel? Na verdade, foram com os dois. Foi com os dois, né? Que a Valéria quase perdeu, né? E você teve um momento tenso ali, porque tem
momentos, queridos, que a gente passa dificuldade, mas é sozinhos. E é Deus que permite isso. Então, foi um momento que o pastor Gênison não conseguiu falar ali conosco, teve que sair às pressas, correndo para o hospital. Israel, esse caso. Né? Foi. Então, assim, nós precisamos ficar atentos e ligados ao Espírito Santo. E nós entendemos, quando eu vejo cada situação de dificuldade, como foram relatadas aqui, nós vemos a mão de Deus em cada uma delas. Porque, olha, a igreja, nesses momentos que nós vivemos, se fortaleceu como nunca. Se uniu como nunca. Se levantou para cuidar das viúvas. Então, levava alimento, nós pagávamos conta de luz, de energia, aluguel. A célula se levantou para pagar até van escolar dos filhos da viúva. Então, e isso foi nos unindo, e nós ligávamos e falávamos, o que será que nós podemos fazer mais? Né? O que mais pode ser feito? Então, foi em oração. Então, nós perseveramos, a igreja perseverou, a igreja se tornou muito relevante nessa questão, né? De apoio, de amor, de unidade, de choro junto, mas também de sorrisos juntos. Então, isso nos faz crescer e nos faz também amadurecer. Eu olho para cada situação dessa e eu agradeço a Deus, porque foi por meio dessas situações que eu pude amadurecer como pessoa, como mulher, como pastora, de olhar para o ser humano. E nós até conversávamos isso ontem, né, Antônio Carlos, que um dos sinais para mim, de maturidade na vida de um ser humano, de uma pessoa, é quando ela consegue ouvir opiniões diferentes, ideias, ideologias diferentes, mas se conter emocionalmente e não permitir que uma barreira entre as pessoas sejam levantadas, independente, né, daquilo que a pessoa ali está pensando. Não estou me referindo à palavra, porque em relação à palavra, a palavra é isso e pronto, acabou, né? Mesmo tendo certas correntes diferentes, nós precisamos aprender isso. Então, para mim, é um sinal de maturidade. Você respeitar o próximo, os maridos respeitarem as suas esposas, mesmo quando elas têm uma opinião, uma divergência a respeito de uma decisão. As mulheres também. Então, isso é um sinal de maturidade e crescimento. E os momentos difíceis nos levam para essa linha de aceitar o próximo, de amar mais, apesar das divergências, né? Bem, qual foi também o acontecimento mais marcante, de maior alegria, que você viveu na IBA, pastor Douglas? Mais marcante, assim como os casos engraçados são muitos também. Mas eu poderia aqui citar de uma maneira mais objetiva 3 momentos que me marcaram. O primeiro deles foi a primeira vez que eu preguei na igreja, aqui nessa igreja. Na verdade, não foi simplesmente a primeira vez que eu preguei nessa igreja, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Né? E eu, com o meu jeito muito tímido, muita dificuldade em lidar com essa questão de microfone, de estar à frente das pessoas, né? Uma timidez excessiva, tinha essas dificuldades, e para mim foi uma surpresa receber o convite do pastor Ricardo para ministrar uma palavra numa quinta-feira. E eu fiquei daquele jeito, com as pernas quinta-feira trêmulas. É a escola, né? É a escola. Gaguejando, mãos transpirando. E esse momento me marcou muito, porque eu pensei assim, porque nesse primeira vez que eu preguei na minha vida, o
pastor Ricardo não estaria presente. E aí eu pensei comigo, de duas uma, ou ele gosta de aventuras, ou ele é um homem de muita fé. Porque ele nunca me viu pregar, eu nunca preguei na minha vida, ele me coloca para levar a palavra. Eu falei assim, esse cara é de fé, hoje eu sei que é fé. E ali foi o pontapé inicial, onde foi uma permissão de Deus para eu descobrir em mim algo que hoje eu sou apaixonado em fazer. E isso me marcou bastante. Um outro momento também que me marcou muito foi o dia da nossa ordenação, pastor Gentson, em 2014. E recentemente, né, a inauguração, a plantação da Iba House, né, que também me marcou muito. E eu pego todos esses episódios e muitos outros que não dá para citar aqui por conta do tempo, mas eu creio que o que me marca em tudo isso é a palavra encorajamento. Porque eu tenho convicção de que muito daquilo que eu já fiz aqui no ministério, talvez eu não faria de iniciativa própria. Mas eu fui incentivado, fui encorajado, fui colocado ali às vezes contra a parede, para que fosse extraído de mim algo bom, que pudesse abençoar a vida das pessoas. Então, esse encorajamento no discipulado faz toda a diferença, e isso me marca sempre. Glória a Deus. Uau! Uau! Líderes, encorajem os seus discípulos. Pastor Ricardo. Eu lembrei também da minha ordenação, da nossa ordenação, em 7 de setembro de 2009. Foi muito marcante porque a forma que tudo isso aconteceu, nós já tínhamos o reconhecimento, né, de pastores de fato, mas não éramos ainda pastores de direito, como se diz. E a nossa ordenação em setembro de 2009, ela veio foi pouco tempo depois da emancipação da Igreja Batista da Lagoinha. Quem sabe, né? Porque no meio de 2009, nós tivemos a visita de dois pastores da Igreja Batista da Lagoinha, pastor Gilberto e pastor Rodinei, e eles vieram trazer exatamente o comunicado de que a partir daquele momento a Lagoinha estava emancipando o núcleo de células da Igreja Batista da Lagoinha em Uberlândia, que era o nosso núcleo de células, né? E eu costumo dizer que a pastora Ana, ela chorou copiosamente para fora e eu chorei copiosamente para dentro, né? Tentei manter a postura. Tá tudo bem, Ricardo? Está. Não estava, a gente tinha perdido o chão depois de um processo, né, de crescimento. E a gente sempre amou muito e ama a Igreja Batista da Lagoinha. Nossa vida ministerial foi uma guinada a partir desse momento que tivemos lá em Belo Horizonte. Mas ali, na verdade, Deus estava cortando um cordão umbilical, porque o filho já estava maduro, já estava alcançando maturidade. E nós não entendíamos até então. E a palavra, ontem eu estava compartilhando também com o Miguel, com o Antônio Carlos, meu primo, que foi lançada uma palavra naquele momento. Eles falaram, agora está sendo um lamento e uma dor, mas amanhã será um deleite. Foi verdade. E eu falo para vocês, queridos, que desde então, nós temos vivido o deleite de Deus. Desde então, nós temos vivido um tempo gracioso. Então, é o tempo de grande alegria, foi a ordenação, porque 2 meses praticamente depois da emancipação, que foi um momento difícil, que a gente ficou meio sem chão na época, veio a nossa ordenação chancelando o nosso chamado e dissipando qualquer dúvida que poderia haver com relação a uma cisão, alguma coisa assim que tivesse, né? E graças a Deus que o Senhor nos contemplou, né? Aleluia. Você, pastor Douglas. Já respondeu. Também são alguns, mas com certeza entre eles está a nossa ordenação pastoral. Ano passado, aliás,
Semana que vem nós estamos completando 1 ano de IBOeste, né? Então, foi um momento assim que marcou a minha vida ministerial. Assim como o pastor Ricardo falou, improvável, eles nunca me falaram. Mas eu acho que quando nós chegamos, eles falavam assim, isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí... E hoje nós estamos lá, né? É a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a gente vê. E eu percebo e aprendo com tudo isso que a gente tem que ter muita paciência no processo, as pessoas que Deus vai enviando. Nesse tempo, Deus vai nos forjando, vai nos aperfeiçoando. Estamos sendo aperfeiçoados a cada dia, mas é um momento de muita alegria também. E também a consagração dos nossos filhos, né, que são promessas na nossa vida. Do Caleb, as pessoas que nos acompanham há mais tempo também sabem. A Valéria, há 1 ano e pouco atrás, havia perdido. Passamos assim por lutas durante a gestação. Então, a consagração dos nossos filhos foi muita alegria no coração de um pai, né? Saber que está consagrando no altar. Eu não venho de uma família cristã. Os meus filhos, os nossos filhos, né? Meu e da pastora Valéria, é a primeira geração de muitas que virão. A gente acredita nisso. E recentemente eu compartilhei com a IBOeste. Meu coração muito se alegrou, muito. O Caleb tem 7 anos, vai fazer 8 agora mês que vem. E um dia, a gente indo para a IBOeste, já no meio da pandemia, ele pedindo para ir comigo. Aí ele virou para mim e falou assim, papai, como que vai ser quando daqui a uns 28 anos, o senhor vai estar, ele fez as contas lá, né, a idade, eu vou estar com tantos anos de idade, o que será que o senhor vai estar fazendo? Eu falei, filho, eu não sei, o Senhor tem planos, mas eu não sei, né, eu espero que se até lá Jesus não tiver voltado, a gente continue servindo ao Senhor. Ele falou, eu já sei onde que eu vou estar. Eu falei, onde você vai estar? Ele falou assim, eu vou estar na IBOeste. Eu falei, é mesmo? O que você vai estar fazendo lá? Eu falei, eu vou ser pastor. E aí eu brinquei com ele, eu falei, filho, mas a gente não sabe nem se a gente vai estar na IBOeste. Deus pode enviar a gente para IBA, sei lá onde, né? Então, mas isso me alegrou também muito, sabe? De ver uma criança com 7 anos, o coração já queimando por isso. Então, são muitas alegrias. Amém. Eu vou responder essa porque o batismo do Samuel, para mim, foi algo assim que me marcou demais. E eu fiquei feliz porque colocaram a foto, né? E a gente não teve nenhuma influência nessas fotos, né? E colocaram a foto aqui dele, a hora que eu vi, nossa, foi tremendo. Então vamos para rapidinha? Vamos. Tá? Porque o tempo Aí passa. as rapidinhas nós vamos fazer o seguinte, vamos seguir uma sequência então, ok? Faz assim, né, nesse círculo, então da direita para a esquerda, ok? Rapidinhas, vamos lá. Um evento. Ordenação setembro pastoral de 2009. Ok. Acampamento de jovens. Sempre muito bom. Acampamento da IBOeste esse ano de 2020, de janeiro. Olha só. Muito legal. O aniversário da igreja, quando a Mariana Valadão veio, e aquele irmão que usava muletas no meio do louvor foi curado, né? E a igreja experimentou aquele mover e todo mundo começou a pular e ele começou a andar assim na frente. Gente, eu nunca vou esquecer aquilo. 2014, olha só. Uma canção. Eu quero servir. Eu quero servir. Porque ele vive. Porque ele vive. Te agradeço. Te agradeço. Maná do céu. Uma frase. Pode ser 2? Pode. Não, vou falar uma só. Nós venceu. Quem é sabe. Como eu falei de encorajamento, a frase que eu mais ouvi no ministério. Vai que eu tô te vendo. É, isso mesmo.
Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Propósito. Não me deixe sonhar sozinho. Um versículo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 1 João 4,19. É que eu havia separado também. Amém. Eu vou falar aqui uma promessa que Deus deixou para nós, num momento difícil que nós passamos como igreja, que está lá em Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Amém. Você, esse povo que Deus escolheu, um povo modesto e humilde, mas que confia no nome do Senhor. Então, para terminar, eu quero dizer isso. Não se esqueça que aquele que confia no nome do Senhor, pode vir coronavírus, pode vir o que for, vai vencer. Amém? Vai vencer. E pastor, uma última pergunta para você. Como você vê o ministério da Igreja Batista do Amor nos próximos 15 anos? Vocês sabem, né, que eu sou apaixonado por célula, né? Para mim, o cara é o pastor do pequeno rebanho. Amo o líder de célula. Eu vejo cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Uma célula pelo menos uma em cada bairro da cidade de Uberlândia. Fala, pastor Douglas, pode falar também. Eu vejo a IBA daqui a 15 anos com milhares e milhares de discípulos de Jesus Cristo. Uma igreja com discípulos ainda mais maduros, cheios de amor, profundamente bíblicos. Eu vejo a IBA daqui a 15 anos cruzando ainda mais fronteiras geográficas, a igreja ainda mais relevante na sociedade, mais relevante ainda por meio da manifestação artística, mais relevante ainda através das missões, sendo um sinal histórico do reino de Deus aqui e agora, no tempo e na história, e sendo fiel no seu legado de transmitir o amor que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Amém. Da mesma maneira, eu vejo isso também, eu sonho com isso. O pastor Ricardo, eu compartilho muito com ele. Eu sonho uma igreja além das fronteiras de Uberlândia, além das fronteiras de Minas e até mesmo do Brasil. Eu creio que é possível, não por causa da nossa capacidade, mas por causa do Deus que nós servimos, um Deus grande, poderoso, que tem nos encorajado, que tem nos dado habilidades que nós não tínhamos. E se Ele tem dado para mim, Ele dá para todos. Se Ele dá para nós aqui, Ele dá para todos. Então eu vejo, eu sonho com pastores sendo consagrados aqui nesse altar, mulheres, pastoras sendo consagradas aqui nesse altar, e cada membro da IBA, sabe, sendo encorajado a viver, sabe, de fato esse evangelho genuíno de amor, sabe, de servir, de entender que todos nós fomos chamados para servir por algo maior, deixando os nossos, às vezes, as nossas pequenas coisas, né, as nossas pequenas demandas que às vezes nós priorizamos tanto para servir em prol do evangelho, para avançar, né? Então, eu sonho com a IBA ainda, como o pastor Douglas disse, ainda mais atuante, mais relevante e sendo enviada aí para as nações. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos então encerrar. Pastor, tem alguma palavra, alguma... Os músicos podem ficar aqui mesmo, viu? Tranquilos. Eu queria só que colocasse aqui o púlpito para mim. E para você pensar que está acabando, fica de pé no seu lugar. É porque eu me conheço. Mas amém. Quem está sendo edificado nessa manhã? Eu queria citar aqui também o Anderson, precioso.
membro fundador da IBA. Isabel, que mandou um recadinho, Isabel também, membro fundador da IBA. Elisângela em Uberaba. Minha saudosa mãe, pastora Wanda. Amém. Miguel, membro fundador da IBA também, né? Quem mais? Me ajuda aí, gente. Mas queria deixar registrado, né? Amém. Mas eu não quero deixar de falar de algo aqui importante. Porque a ceia fala de aliança. Amém? Ceia fala de aliança. Nós vamos participar da ceia agora. E nós vamos fazer uma renovação de votos. Uma renovação empenhando o nosso coração para uma aliança que nós temos primeiramente com o Senhor. Mas essa herança que nós recebemos do Senhor nos permitiu sermos religados com Ele, mas também sermos ligados uns com os outros. O ministério não existe, eu cultuo a Deus, eu sou de Deus. Quanto mais verticalidade, mais horizontalidade. Não existe a pessoa que se isola, não, nós somos um corpo, comemos do mesmo pão e somos um só pão, Paulo disse, amém? Por isso nós vamos participar da mesa. E antes dos irmãos entregarem, há um texto interessante, que é exatamente na confusão em Babel, e o texto de Gênesis 11 relata isso, que eles estavam ali, eles tinham só uma linguagem, uma maneira de falar, e na verdade, eles vieram e falaram uns com os outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los, e esses tijolos servirão de pedra, vão estar sendo untados com betume e argamassa, e vamos edificar para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso atenta exatamente contra a aliança adâmica, crescei, sede fecundos, multiplicar e encher a terra. A aliança com Noé também é uma outra aliança no mesmo sentido, porque ele passou a ser, vamos dizer assim, o primeiro homem depois do dilúvio, ou seja, ele foi o pai da geração pós-dilúvio. Então ele tinha uma promessa. E agora, logo depois do dilúvio, o povo não queria ser espalhado, não queria crescer, não queria multiplicar nesse sentido, e sim levantar o seu nome para que ele fosse célebre. Mas houve algo nesse povo que a Trindade teve que descer. No verso 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Aí a Trindade reunida, o colegiado espiritual, celestial, diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um dos outros, e ali Deus dispersou, para cumprir um propósito, que eles não ficassem ali, muito menos edificassem uma torre que tocasse o céu, e levantassem nome. Esse ministério, ele não é o ministério de edificar torre, ele não é o ministério de levantar placa, esse não é o ministério de levantar o nome de homem, e sim o nome do Filho do Homem. Aleluia! O nosso desejo é que o nome do Senhor Jesus seja edificado e seja exaltado. Aleluia! Mas existe algo que a gente tem que aprender mesmo em Babel, que eles eram unânimes. Eles tinham a mesma disposição mental, a mesma língua, eles tinham então a mesma linguagem, o mesmo propósito e as mesmas obras. É verdade. Eles tinham uma tríplice unidade. E aí você fala, mas eu sou diferente. Deus não tem nos chamado à uniformidade. Deus tem nos chamado à unidade. Verdade. Até porque a graça de Deus é multiforme. Mas uma coisa é certa, quando você sabe da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou e aonde Ele te plantou, é exatamente porque Ele quer que você gere fruto. Ele quer que você realmente frutifique para o louvor da glória dEle. E Jesus falou, eu sou a videira, aquele que não estiver enxertado em mim não vai dar fruto.
Ah, mas eu estou ligado em Jesus. Se você não estiver ligado também na noiva de Jesus, não, mas eu estou ligado em Jesus. Quem está ligado em Jesus está ligado também à noiva de Jesus. Quem está entendendo isso? Então nós vamos renovar a nossa aliança, renovar o nosso voto. Aleluia. Com o Senhor Jesus, principalmente, com o Senhor Deus, mas para andarmos no mesmo propósito, nas mesmas obras e na mesma linguagem. Sabe quem tira a discrepância? O Espírito Santo. Eu e você talvez não consigamos, mas quem nos amalgama, quem nos traz esse amalgamar é o Espírito Santo. Nós nos tornamos um, não é pelo fórceps, é pelo milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida, para nos tornar um. Diferentes, origens diversas, cor, raça, mas somos um. E eu creio que isso vai fazer ecoar, como recebemos essa palavra profética, não só em Uberlândia, mas por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a falar: Pai, eu renovo a minha aliança contigo nessa manhã. Eu renovo a minha aliança com Cristo Jesus. Eu não quero, Pai, a confusão de Babel, de muitas línguas, mas eu quero a unidade de Pentecostes, línguas diversas, mas que apontam para o mesmo propósito, para as mesmas obras, para a mesma linguagem do céu, do amor. Ajuda-me, Senhor. Eu me esvazio de mim mesmo, eu me esvazio dos meus títulos, dos meus projetos pessoais, se eles não estão em consonância com o projeto celestial. Eu assumo nesta hora a decisão de ser um na minha igreja, na igreja que o Senhor me plantou. Amém. E eu declaro que eu assumo esta condição, esse pacto. Eu queria que você repetisse comigo o pacto da lealdade. E você vai dizer assim: eu escolho amar, edificar e aceitar cada um dos meus irmãos e irmãs. Não importa o que digam ou façam, eu escolho amá-los do jeito que eles são. Nada do que fizerem vai me impedir de amá-los. Posso não concordar com suas ações, mas irei amá-los e suportá-los pela graça de Deus que habita em mim. E assim eu assumo uma aliança com Deus. Eu renovo a minha aliança com Cristo. E eu digo que sou aliançado com meu irmão, com a minha igreja, com o meu ministério, para o louvor da glória de Deus. E agora você vai receber os elementos da ceia. E eu queria que você pudesse, ao receber os elementos da ceia, que você trouxesse à memória exatamente o sentido desse sacrifício. Como diz aquela canção: eu sei que foi pago um alto preço para que eu contigo fosse um, meu irmão. E tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E Ele conquistou a nossa unidade em amor. Feche os seus olhos, abra os seus lábios, comece a clamar, comece a colocar a sua vida diante do altar. Diga: ah, Senhor, eu quero ser um com o Senhor, eu quero ser um com o meu irmão. Eu quero viver os próximos 15, 30 anos, quando o Senhor tiver aliançado, debaixo de uma aliança de amor, para o louvor da sua glória. E eu simbolizo com os elementos da ceia
exatamente este memorial da morte de Cristo até que Ele venha. Aleluia. Céus e terra passarão, o amor de muitos pode até se esfriar, profecias e línguas cessarão, mas tua palavra permanecerá. Diga isso. Você encontrou o Verbo de Deus. Você encontrou o próprio Jesus. E Ele te encontrou. Ele te achou. Ele é seu e você é dele. Pai, nesta hora nós ministramos, Senhor. Ministramos debaixo da unção do Teu Santo Espírito sobre cada vida. Nós selamos, Pai, o pacto da lealdade. Primeiramente, Pai, como servo no Seu reino, leais a Ti, Senhor, leais a Ti. Mas também, Pai, nós assumimos o pacto da lealdade com o nosso irmão, com o nosso ministério. E nós dizemos agora o que diz a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você vai poder agora comer do pão. Coma do pão, beba do cálice. Coma agora do corpo, simbolicamente do corpo de Cristo. Beba agora simbolicamente do sangue de Cristo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Celebre nesta manhã, igreja. Celebre. Coração, exalte o Senhor nessa hora, igreja. Nós fazemos um memorial da morte, mas não daquele que está morto, porque Ele ressuscitou, Ele vive e reina. Nós não estamos num cortejo, nós estamos em festa, nós estamos em celebração. Será que você pode erguer a sua voz e profetizar, e falar em mistério, e exaltar? Deixa que a sua boca cheia de riso, a sua língua cheia
júbilo. Exalte ao Rei dos Reis. Oh! Yeah! Yeah! Eu encontrei tua palavra. Eu encontrei tua palavra, eu encontrei tua palavra. Eu encontrei tua palavra, Senhor. Eu encontrei tua palavra, Senhor. Doce como mel. Aleluia! Aleluia. Oh! Será que você pode aplaudir? Aplauda aquele que vive, aquele que reina, aquele que deu o seu próprio corpo, o seu próprio sangue para que fôssemos um com o Pai e uns com os outros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.